Vamos começar. Oi, vamos começar. Gente, Evangelho de João. Evangelho de João. Eu quero dar uma visão geral, sobre o Evangelho de João, seu autor, personagem, característica, CPF, paternidade, local, influência. Por quê? Porque quando acabar essa matéria, eu quero que você tenha o Evangelho de João na sua veia. Vamos trazer uma perspectiva profunda. E olha, eu já costumo dizer logo para você o seguinte: estudar o Evangelho de João, você tem que estudar com um sorriso no rosto. Mas você vai saber disso já, vou me aprofundar um pouco mais. O autor do Evangelho de João, o autor. Quem é o autor? O autor, ele é tradicionalmente atribuído ao discípulo João. Tradicionalmente. E isso vamos descobrir ao longo dessa aula. E a única referência a ele, a pessoa dele, é uma referência assim estranha. Estranha no bom sentido. Que é o seguinte. Vamos considerar que realmente é João que escreveu, foi João que escreveu. Mas olha só que curiosidade. Quando João vai falar sobre si no Evangelho, ele fala assim, o discípulo amado. Então assim, pensa comigo. Se fosse você que fosse escrever uma carta, um conteúdo que você fosse deixar para a posteridade, mas você não quer falar que é você, mas você quer dar umas características que é você. Foi isso que ele fez. Só que ele fez isso assim com uma certa boçalidade. Ele fez isso, ele é metido. O discípulo que Jesus amava, cheio de coraçãozinho. Olha aqui, ó. João 21:20. Pedro voltou-se. Ele está falando de Pedro, olha só. Ele está falando de Pedro. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava. Então, para não falar assim, Pedro voltou-se e viu que eu estava ali. Não. O discípulo a quem Jesus amava. É mais ou menos isso. Filho de Zebedeu, seu pai Zebedeu, irmão de Tiago. Então o que a gente já sabe? De cara. Ele escreveu o Evangelho. Ele se autodenomina o discípulo amado. Ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago. O que mais que a gente sabe, que a gente pode descobrir sobre ele? Testemunha ocular. Ele foi uma testemunha ocular. E a prova de que foi, olha só o texto ali de João 12:3. Olha só o texto. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Então Maria pegou. Se ele está dizendo que Maria pegou, para ele poder dizer que Maria pegou, ele tem que ter visto. Se fosse outra pessoa, ele teria dito assim, conforme me disseram, pegaram. Ele pegou, mas não, ele não falou, ele falou assim, que pegou, Maria pegou. Não, mas vai ficar mais claro, olha só. Que era um perfume caro. Bem, aqui é uma opinião. Porque o que é caro para um pode não ser caro para outro, não é isso? Não é assim que a gente fala, né? Nos nossos dias. Mas vamos continuar. Que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. Ou seja, ele viu. Vai ficar melhor. E enxugou com o seu cabelo. Não, ele viu todos esses detalhes. Ele é detalhista. Vai ficar melhor ainda. Olha só. E aqui é a prova
incontestável. E a casa se encheu com uma fragrância de perfume. Meu irmão, você pode descrever o perfume, pode descrever do jeito que for, mas você só fala que cheiro tinha se você cheirar, sentir. Então, era ele que estava lá, e ele estava lá, ó. Meus narizes estão meio bichados. Ele estava lá sentindo o cheiro. Pessoas anônimas dos sinóticos. O quê? Uma palavrinha nova aí para você. Anote aí, sinóticos. A gente vai explorar essa palavra mais ainda daqui a pouquinho, mas sinótico. É parecido. Parecido, igualzinho. O que é parecido? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. São igualzinho. Pouquinha diferença. É tipo assim. E Jesus estava saindo da cidade. Aí no outro, e Jesus estava entrando na cidade. Ah, tá divergente. Não tá divergente não. Um estava desse lado, outro estava do outro lado de lá. É a mesma história. Mas é igualzinho. Já João é um pouco diferente. Enquanto que os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles estão preocupados em dar ênfase na vida de Jesus, João dá ênfase na pessoa extraordinária de Jesus. E você vai perceber isso durante essa aula. E só está esquentando. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, olha só. Então, João, ele vai falar de si como? Qual é o primeiro? O discípulo amado. E agora, para ele não voltar de novo com essa história de discípulo amado, ele fala o outro discípulo. Quem é o outro? É ele. Entendeu? Então, ele fala de si como o outro, Pedro, Tiago e o outro discípulo. Quem é o outro? João. O autor tinha conhecimento da geografia ali daquela região da Palestina. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Isso lá em João 2:1. Então, ele não simplesmente fala que houve um casamento. Um casamento lá em Caná da Galileia. Não somente a geografia, ele tinha a experiência, e também ali a Galileia era a região dele, tá? A região dele. Não somente essa parte da geografia, mas a parte da cultura e da religião também. Olha aqui um outro texto aqui, ó. João 3:25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Então, ele traz uma informação aqui sobre purificação cerimonial. Então, ele está falando de coisas que ele conhece. Ele conhece a cultura judaica, ele conhece os locais, os nomes dos locais. Então, ele escreve, mas com propriedade. Ele dá o endereço das coisas. O autor se incluía como parte dos amigos íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Então, o que a gente já sabe? Até aqui, o que a gente já sabe? Que ele era filho de Zebedeu, que ele era da região ali da Galileia, que ele tinha um irmão chamado Tiago, que ele conhecia a cultura, conhecia a religião, os costumes, e ele tinha um apelido. Qual era o apelido dele? Era o mesmo apelido do irmão, Boanerges. Significa filho do trovão, fazendo uma menção à sua personalidade. Ele era filho de Salomé, pai. Zebedeu,
mãe Salomé, irmão Tiago. E ele se denominava de o Filho Amado. Aí ele foi pastorear uma igreja lá em Éfeso. Lá em Éfeso, o imperador falou assim, tem que me cultuar. Aí ele falou, não vou cultuar não, só cultuo Deus. Pegaram ele, prenderam, levaram lá para a ilha de Pátimo. E na ilha de Pátimo, ele acabou seus últimos dias escrevendo, recebendo a revelação de Deus do Apocalipse. Bem provável que esse livro, né, o Evangelho de João, tenha sido escrito em Éfeso. E a gente, quando lê o livro de João, a gente percebe que, quando João escreve lá, ele já conhecia os outros três. Ele já estava escrito Mateus, já estava escrito Marcos, já estava escrito Lucas. Então, quando ele escreve João, ele está meio que complementando as informações que já tinham nos outros três livros. E aí ele vai focalizar, ele vai escrever esse livro com um foco um pouco diferente dos outros três evangelhos. Isso é importante porque isso ajuda a gente a entender melhor a forma e o que João ele escreve. Tá? Outra coisa importante aí do contexto histórico dessa época é que ele foi escrito ali no primeiro século, ali no ano entre 70 e 90 depois de Cristo. Isso é importante porque aquela perseguição bem no comecinho já estava um pouco diferente, o aspecto político também do Império Romano estava um pouco diferente do que na época que foram escritos os outros três evangelhos. E isso também dá uma diferença na escrita do camarada que estava escrevendo lá. Tá? Então, o gênero, para você que está anotando aí, o gênero literário de João é evangelho. É um evangelho. Ou seja, até essa palavra evangelho, ela vem do grego, é isso? E significa o quê? Boas notícias, boas novas. E o evangelho de João, gente, ele vai trazer uma das melhores boas novas do mundo que existe. Ele vai falar quem é Jesus. Ele vai trazer uma narrativa da vida de Jesus, tipo uma biografia teológica das boas novas. É um negócio assim incrível, tá? Ele faz uso de alguns estilos ali literários que era conhecido deles. Por exemplo, o paralelismo. Você bota no Google, você pesquisa o que é isso, né? Figuras da escrita, por exemplo, que a gente vê lá no livro de Salmos, que são as poesias hebraicas. Então a gente também consegue ver isso no livro de João. Tá? E ele vai apresentar, diferente dos outros, algumas alegorias sobre Jesus que vão ser usadas que Jesus fez, né? Só que tem um propósito. Anote aí, você que está anotando, ó, qual que é o propósito do livro do Evangelho de João. Quando a gente fala de propósito, gente, do Evangelho de João, a gente vai perceber dois muito claros. Anote aí o primeiro. O primeiro é que eu e você, nós creiamos em Jesus. Anote essa referência. João, anote aí, 20, 31. João 20, 31. Olha só, diz assim, ó. Mas estes foram escritos para que vocês, olha só o que ele fala, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Crer em Jesus. A palavra-chave é essa. Crer em Jesus. Isso ele dá tanta ênfase, gente, é tão importante essa palavrinha crer em Jesus, que ele repete
essa palavra e variações dessa palavra mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes ao longo desse livro que a gente lê, você vai perceber essa palavra, ou variações dela. Ele creu, eles iam crer, eles creram. Dessa palavrinha. Por quê? Porque o objetivo dele fica muito claro. Ele queria que através disso, eu e você, a gente se submetesse à autoridade soberana de Deus. E é por isso que ele deixa claro. Aquela frase, aquele versículo que a maioria das pessoas conhecem. Eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Isso está lá em João. Deixou claro. Ele deixa claro para que eu e você a gente cresça nisso. Tá? Isso revela a identidade, a soberania de Deus na nossa vida. Tá bom? E assim, então, rapaz, é tão legal o livro de João, porque quando a gente está lendo João, ele é, assim, como ele é diferente dos outros evangelhos, parece que ele pega a gente assim, pelo braço, e fala assim, não, eu vou te levar. Não sei se você que gosta de ler aqui livro, mas você tá lendo um livro, parece que o camarada está te levando para um lugar. Parece que você está sendo conduzido assim. Rapaz, é diferente. É diferente. Isso é tão legal, essa forma com que João escreve, que parece que ele te pega assim no braço. Peraí, que eu vou te levar aqui. Eu vou te levar para um amigo meu. É tão legal porque a história de Filipe e Natanael. Filipe e Natanael é descrito lá. Como é que Natanael foi apresentado para Jesus? É ou não é verdade? Está lá em João. E o interessante disso é a forma com que João narra esse encontro. Filipe chega com Natanael e fala o quê? Natanael, cara! Encontramos o Messias! Aquele que a gente estava lendo, Natanael, está aqui! O nome dele é Jesus de Nazaré. Aí, qual é a reação de Natanael? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? Aí a resposta de Filipe é a melhor resposta que você pode dar para uma pessoa que tem pé atrás. Não sei se você conhece alguém que tem um pé atrás quando você vai falar de Jesus para alguém, para essa pessoa. Rapaz, Natanael não tinha só um, não. Parecia que ele tinha 2 pés atrás com o pessoal de Nazaré. Né? Aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual é a resposta de Filipe? Vem e vê. Venha e veja. Isso é importante você entender o que significa essa frase que Filipe falou para Natanael. Porque, assim como no Evangelho de João, ele te pega e te conduz para um local. Um local onde você vai ficar frente a frente com o próprio Cristo. Deus, ele se importa tanto comigo, com você, que ele não quis, ele não deixou a gente ficar afastado. E ele usou a vida de uma pessoa para nos pegar no braço e nos colocar justamente assim, frente a frente com Jesus. Na sua vida, você teve alguém que te conduziu e te colocou num local sentado frente a frente com Jesus. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele se importa com você. Ele não queria que você estivesse lá atrás. Ele queria que você tivesse esse encontro com Cristo. Isso é amor. Quando a gente lê o livro de João, é isso que João está fazendo. Colocando a gente frente a frente com Jesus. É por isso
que a gente precisa crer. É por isso que João escreve. E a ênfase dele é para que eu e você, a gente creia. E não basta só, não para só aí não. O segundo propósito, anote aí, é você continuar crendo. Anote aí o segundo propósito. Continuar crendo. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer fortalecer você. Ele sabe que a gente vai ter momentos difíceis. E ele escreve para que a gente, aqueles que já o conhecem, Jesus verdadeiramente, para que a gente não desista. Tá? João, ele é um dos livros mais teológicos que tem na Bíblia. Ele pode, alguns até classificam ele como o livro mais teológico que tem na palavra de Deus. João, o teólogo. É verdade. Porque ele traz uma verdade, gente, incrível. O tema ali que João trata nesse evangelho é que Deus, olha só, Deus, deixa eu repetir, Deus, o próprio Deus, criador de tudo que existe, o próprio Deus fez o quê? Se fez homem. Ele se tornou carne na pessoa de Jesus. Cara, isso é maravilhoso. Você tem noção do que é isso? O próprio Deus, ele se fez homem. E é em João que ele deixa isso claro para a gente. A ênfase mais ali na natureza de Cristo do que na história de Cristo. Né? A gente pode dizer que os evangelhos sinóticos apresentam a teologia numa perspectiva histórica. Enquanto João, ele vai apresentar a história através de uma perspectiva teológica. Porque é João que vai falar sobre a natureza de Cristo. É João que está dizendo. E o verbo, o quê? Se fez carne. O Logos, palavra. Gente, isso é a base da nossa salvação. Isso é a base. Porque é a palavra, o próprio Deus. É no livro de João que a gente encontra algumas das afirmações mais importantes sobre Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. A gente vai estudar nessa aula a importância que tem essa frase. Eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. João que fala isso. Então João, gente, ele vai equilibrar ali, ó, perfeitamente duas coisas muito importantes sobre Cristo. Primeiro, a forma divina de Deus, de Jesus, com a sua humanidade. É João que a gente pode afirmar que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% humano. Todo Deus, todo homem. Por isso que João escreve. Ele fala assim, ele deixa claro, quando Jesus ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Isso é para você entender quão importante é João. Mas tem muito mais. Temos outras características do livro de João. E isso faz a gente começar a entender por que a maioria dos evangelistas são assim. Ele evangeliza, fala de Jesus para uma pessoa, aí quando ele imagina que ele nunca mais vai ver aquela pessoa, ele diz assim, e tenta ler o livro de João. Sabe por quê? Porque João vai mostrar essa parte da natureza de Jesus que não é muito vista nos outros evangelhos. Por exemplo, uma das características do livro de João é Jesus ele vai fazer revelação tanto de si como do próprio Deus, mais do que os outros livros. Metade do livro de João, por exemplo, vai falar sobre os últimos dias dele aqui na Terra. Inclusive, dos 8
milagres mais conhecidos de Jesus, 6 deles são peculiares do livro de João. Então dá para ver que João ele vai tratar sim a vida de Jesus, mas de uma forma diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, não vai ter aquela parte de genealogia, não vai ter aquela parte da história do nascimento dele, da adolescência dele. João não vai dar ênfase nisso daí, né? Nem sobre as escolhas dos discípulos. Ele vai tratar outras coisas. Para você ter uma ideia, funciona assim. Ó. Lá no livro de Mateus, a ênfase que vai ser dada no livro de Mateus é que Jesus é o rei que eles estão esperando. Porque imagina, os judeus estão sofrendo o poderio de Roma, estão sob o poder de Roma. Então, eles esperam um rei que vai libertar eles de Roma. E aí Mateus ele escreve Jesus como sendo o rei, esse rei que eles esperam. Já Marcos vai dar ênfase na história de Jesus como servo. Não aquele que veio para ser servido, mas aquele que veio para servir. Essa é a ênfase de Marcos. No livro de Lucas, Lucas vai tratar Jesus como homem, como ser humano, que entende o nosso ser, que tem tentações. Mas o livro de João vai ser diferente. João vai tratar Jesus como o próprio Filho de Deus, aquele vindo de Deus, aquele que tem a natureza de Deus, a divindade que está em Jesus. Essa é a ênfase do livro de João. Ele vai tratar essa parte da natureza de Jesus diferente da dos outros. Enquanto os outros trazem um pouco de história, a ênfase de João não é isso. É a divindade de Jesus. Se você quer entender como está praticamente dividido o livro de João, em 5 partes eu diria para vocês. Tem uma introdução, se você quiser anotar. A introdução que vai ser uma explicação teológica dessa divindade de Jesus. Começa assim, nos primeiros versículos dele, ainda no primeiro capítulo, ele já começa assim. Depois daí, vem o ministério de Jesus. A ação que ele teve, a missão dele com o povo e as testemunhas que tiveram disso tudo. Depois, vai ser a instrução de Jesus para os seus discípulos e a revelação dele para esses próprios discípulos. Aí você vai ter ali as bem-aventuranças do monte. Estamos no 3. No 4, vai ser a morte e ressurreição de Jesus, que João vai tratar. E por 5, o fechamento dele. Já nos últimos versículos, João vai mostrar que tudo aquilo que ele falou pode ser confiável, porque ele mesmo é testemunha de tudo. Dessa forma, é como João, podemos dizer, dividiu esse livro dele. Agora, você lembra que eu falei que a ênfase de João é mostrar a divindade de Jesus? É fazer a prova disso? Então anote isso daí. João vai dar ênfase na divindade de Jesus. E como é que ele vai tentar provar essa divindade de Jesus? Como é que ele vai tentar mostrar para a gente que Jesus realmente é um ser divino, é o Filho de Deus, é o enviado de Deus que ia trazer a salvação? Ele vai usar, anote, os milagres. Entenda que para os judeus os milagres são muito importantes, porque é através dos milagres que o povo, desde o passado, eles tinham a percepção que aquela pessoa
era um mensageiro de Deus. Quando eles viam os profetas fazendo milagres, eles sabiam que aqueles homens com poderes divinos, que iriam trazer a mensagem de Deus para o próprio povo. Então, para eles, quando eles viam e ouviam falar de Elias que fez descer fogo do céu, ou Eliseu que fez o machado flutuar na água, ou o próprio Moisés, que além de abrir o mar, também transformou a água em sangue. Eram esses homens que eles entendiam, que eles pensavam, sim, esses caras são revestidos do poder de Deus. E com certeza eles têm uma mensagem do próprio Deus para a gente. E o que João faz? Ele vai mostrar, ele vai relatar através dos milagres de Jesus, para que o povo judeu pudesse olhar e dissesse, esse Jesus vem de Deus. Esse Senhor Jesus aí, com certeza, é um ser divino. Para que pudesse, então, acreditar nele. Para que o povo acreditasse na mensagem de Jesus. Inclusive, quando alguns judeus ouviam Jesus falar, perguntavam, sim, Senhor, mas qual é o milagre que tu tem aí para fazer para nós, para a gente acreditar nessa autoridade que você tem, para demonstrar a autoridade que você exerce? O que os judeus queriam era ver sinais, para acreditar que era de Jesus, que era de Deus. João, no capítulo 20, vai dizer assim, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham a vida eterna. A vontade de João é que você, sabendo dos milagres de Jesus, você pudesse crer que ele é o Messias. O próprio Jesus diz assim, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou nele. João 10. Ou seja, Jesus está dizendo, ainda que vocês não creiam nas palavras que eu estou falando, creiam nas obras, nos milagres que eu estou fazendo. E aí vocês vão ter certeza que o Pai está em mim. Então, para o povo judeu, o relato desses milagres era importantíssimo, porque era o que ia fazer aquele povo crer. E não só eles, como nós também. Então anote aí o primeiro milagre que é relatado. Transformação da água em vinho. Está no capítulo 2 de João, João 2, logo no início. Esse milagre, a transformação da água em vinho, vai mostrar o poder divino da transformação. Imagine bem, o povo judeu estava acostumado em saber dos milagres que tinham acontecido no passado, e eles viram e ouviram, e foi passando de geração em geração nas suas famílias, que Moisés tinha transformado a água lá do Nilo em sangue. Aí agora, eles estão lá numa festa, e no meio da festa, acaba o vinho, acaba a bebida. Isso é uma vergonha. No meio da festa acabou a bebida. Aí Jesus pede para alguns serventes, foram lá, acabou o vinho, acabou o vinho. Aí diz assim, vocês aí, vão lá e tragam água, enchem esses potes de água. O que tem a ver? Acabou o vinho da festa, esse homem está pedindo para a gente colocar água lá nos potes. Os serventes não entenderam. Mas Jesus transformou a água em vinho. A ponto do pessoal dizer assim, nossa, deixaram o melhor vinho para o final. Porque era muito comum
Primeiro dava o vinho bom, depois o pessoal já estava meio bêbado, né? Não sabia mais diferença nenhuma, começava a beber o outro vinho ruim. Mas só que eles perceberam que foi tão bom o vinho que Jesus fez, que eles notaram a excelência. E aí a gente vê uma situação que seria de vergonha, porque acabou o vinho no meio da festa, uma situação que ia mostrar falta, que estava faltando algo. Jesus transforma essa situação de vergonha e de falta numa situação de honra e de prosperidade. E mais ainda, de esperança para eles, porque agora eles estão vendo um homem fazendo um milagre e pensando, esse homem é de Deus. Esse homem tem uma mensagem do próprio Deus Pai para nós. João 2 diz bem assim, 2:11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até agora, os discípulos também estão vendo Jesus fazer os seus milagres. E o que antes eles estavam acreditando pelas palavras, agora eles estão vendo, é verdade. Ei, é isso mesmo. É aquilo que ele falou para a gente. Olha o que ele está fazendo. Anote o segundo milagre. A cura do filho de um oficial do rei. Está em João capítulo 4. Aqui, nessa cura do filho do oficial do rei, Jesus vai demonstrar o seu poder à distância. Para a gente, talvez, falar nisso, a gente nem se toca muito no que significa. Mas eles já viram isso acontecer. Antigamente, lá no Velho Testamento, um outro oficial do rei, Naamã, também tinha sido enviado para ser curado por um profeta. E antes dele chegar no profeta, o profeta disse para o seu servo, vai lá, se encontra com ele no meio do caminho e manda ele lá no rio tomar banho 7 vezes no rio. E assim ele foi. E agora, o que essas pessoas que estavam acompanhando o oficial vão ver é que, da mesma forma, mais um milagre está acontecendo. Simplesmente com a palavra, vai lá, volta porque o teu filho já está curado. Ele pode confiar, porque ele está vendo algo se repetir do passado agora. Demonstrando o poder de Deus, não somente na presença, mas até na palavra e à distância ela funciona. Isso mostra para a gente, nos ensina, que nós devemos saber confiar na palavra de Deus. Pode ir, o seu filho continuará vivo. É o que Jesus diz. Então, precisamos confiar da mesma forma na palavra de Deus. Não porque vivemos por fé, mas também agora porque nós vemos o que ele pode fazer. Esse é o Jesus. E vamos de milagre, vamos de milagre. Tem muito milagre ainda. E olha só que interessante. Eu estava vendo aqui o Wagner falar. Eu trabalho com tecnologia. Mas a prova de que realmente Deus é criador de todas as coisas, que antes de existir Bluetooth, Wi-Fi, controle remoto, meu irmão, ele deu o comando, o cara lá do outro lado. Isso é prova de que nosso Deus, ele é criador de toda a tecnologia que existe no universo. Uau! Vimos aqui a água sendo transformada em vinho, a cura do filho do oficial, no controle remoto, né? Curado. Vamos para o terceiro. Cura do paralítico de Betesda. Gente, quando você for ler o Evangelho de João, já coloca um sorriso no rosto, porque é muito humor. É muito humor. O paralítico está há
28 anos, tentando ser curado. Ele ficava ali na beira do tanque de Betesda e tinha uma historinha que contavam lá, tinha uma crença que eles tinham, que vinha um anjo, mexia a água, quem pulasse na hora que o anjo está mexendo a água, mergulhasse, seria curado. Como é que o cara ia ser curado se o cara era paralítico? Não dava. Sempre tinha alguém que mergulhava antes dele. E o anjo não dava recado, não. Hoje eu vou passar aí 3 horas no dia. Não tinha isso, não. Aí o cara nunca ia. Aí Jesus vai lá no tanque, encontra com o homem, e olha só o humor de Jesus. O cara tá lá todo troncho. Jesus chega com ele e fala assim: você quer ser curado? Como assim? Como assim? O cara não precisa falar nada, né? Mas eu acho que Jesus quer bater um papo antes de mostrar todo o seu poder. Conversar ali um pouquinho com você. Então, foi o que Jesus fez. Você quer ser curado? Meu irmão, em vez do cara falar assim, sabe o que o cara faz? Começa a tagarelar. Não, porque eu estou aqui há 28 anos, estou aqui há 38 anos, eu não consigo mergulhar, depois vem um cara e se joga na minha frente, eu não consigo. Jesus nem dá atenção para a reclamação dele. Jesus olha para ele e fala assim: ah, tá. Pega a tua cama e anda. O cara podia ser reclamão como fosse, mas pode tirar o chapéu para esse paralítico. Ex-paralítico. Pode tirar o chapéu. O que ele fez imediatamente? Andou. Pode falar mal, que ele não tinha iniciativa, que ele se jogou, que ele era reclamão. Quando Jesus falou, pega a tua cama e anda, o cara... Bluf! Meu irmão, foi no dia de sábado que Jesus curou o cara. Do sábado, meu pai judeu, tá brincando com fogo. Meu irmão, isso deu um bafafá. Caiu em todas as redes sociais da época. Caiu em todos os jornais da época. O pessoal ficou doido, os fofoqueiros então. Manchete: paralítico é curado no sábado. Aí o sábado com letra grandona assim, tá? Ninguém nem queria saber do paralítico curado. Queria saber assim, mas no sábado? No sábado. Então, esse humor, ele vem ali no Evangelho de João, e isso é muito interessante. Mas 38 anos. 38 anos. O que a gente pode aprender com isso? Lá no Antigo Testamento teve um caso também semelhante ali do rei Ezequias, que ele foi curado. Mas o que a gente pode aprender? Vou te trazer aqui quatro lições importantes sobre esse paralítico aí. Jesus tem poder para restaurar e fazer aquilo que é impossível. Naquele tempo, todo o tempo até hoje, ele faz o impossível até hoje. Jesus faz. Jesus faz. 2, nos chama para sair da acomodação. Eu lembro o pastor Davi contando dando essa mensagem no culto lá na igreja. Aí ele contando: rapaz, se eu fosse aquele paralítico, eu tinha me puxado pelas mãos, tinha me jogado lá dentro da água. Só porque tu é paralítico, agora tu vai ficar parado, é? Não, porque eu sou paralítico. Não, é porque já que eu não tenho força nas pernas. Meu irmão, toda pessoa que não tem perna, onde é que ele tem mais força? Meu irmão, pode ver, toda pessoa que tem alguma deficiência nas pernas, você pode olhar para o braço da pessoa, é tudo bombado, meu irmão. Então o cara falar que... Você é doido, Elésio? Meu irmão se puxava com tudo lá, agarrava na perna. Tu vai pular, é? Porque a água está se mexendo. Agarrava nos pés do cara. Não, eu vou contigo. Vai mergulhar nós dois juntos. E assim fazia. Então, Jesus, ele te chama para você sair da tua acomodação, da tua lerdeza.
A Escritura já nos trouxe tudo o que nós precisamos. Deus fala com a gente. Qual é o problema? A gente prefere ficar onde está. Milagres acontecem na nossa vida até hoje. Mas a gente tem que sair do nosso lugar. 3. Confia na palavra de Jesus. 4. A verdadeira transformação só vem quando nós ouvimos a palavra de quem? A ordem de quem? De Jesus. De Jesus. De Jesus. Confie que Ele pode mudar a tua situação. Confie que Ele pode te tirar do momento que você está vivendo hoje. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Vamos para mais um milagre? 4º milagre. Multiplicação dos pães. Esse aqui é aquele milagre que Jesus leva uma multidão e o pessoal sai para seguir Jesus e não quer saber de voltar para casa não. Porque Jesus começa a falar e o negócio está tão bom. Só que ele está falando do reino dos céus, de salvação, mas tem uma coisa acontecendo aqui dentro que dói, né? O que é? Fome, meu irmão, fome. E Jesus está pregando, aí Jesus chama Filipe. A Bíblia fala, olha só, ele aprontou essa com o paralítico. Tu quer ser curado? Mas ele aprontou agora com Filipe. Ele chega com Filipe e fala assim, Filipe, dá comida aí para todo esse povo aí. Como assim? Como assim? Existia ali reunidos, mais ou menos, isso porque a Bíblia não fala de mulher e criança, mas contando mulher e criança, tinha ali cerca de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, aí Filipe fala assim, rapaz, nem que eu conseguisse 200 denários, não daria para alimentar esse povo todo. Ele está dizendo, vou traduzir para o caborquês aqui, ele está dizendo o seguinte, se eu tivesse 15 mil reais, não dava. Fora que ainda tem que, se eu conseguir, fizer uma coleta aqui de 15 mil reais, ainda tem que arranjar os padeiros para construir esse pão e aprontar em 15 minutos. Tu está entendendo que é algo impossível e sobrenatural que ele está pedindo? Mas por que ele pede? É porque ele é engraçado. Meu irmão, aí, dá de comida aí, vê o que tem. Aí ele achou lá os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixinhos, achou lá e trouxe. Aí ele orou e multiplicou. Você ainda não entendeu, né? Deixa eu te falar. Não sei de onde ele fez brotar 15 mil reais. Não sei de onde ele fez produzir pão para 15 mil pessoas. Se cada um comesse 2 pães, 30 mil reais. A Bíblia fala que eles comeram sobrado. Que cada um, quem come aqui 4 pães no café da manhã? Eita, tu é doido, cara. Só levantou a mão os adolescentes, né? Ah, meu irmão, aí, se cada um comesse 4 pães, alguém ali gritou, só 4? Se cada um comesse 4 pães, tu tá entendendo que é grana, dinheiro, tempo? É um milagre extraordinário, é isso que você precisa entender. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Qual é a lição principal disso tudo? Confie que Jesus vai multiplicar o pouco que você tem. Confia. Confia. Não é aquele confia do ratinho lá, não. Confia. Não. Jesus anda sobre o mar. 5º milagre, vamos lá. Jesus anda sobre... Esse aqui é aquele milagre que os discípulos estão no barquinho e Jesus está distante. Qual era a roupa daquela época? Qual era a roupa? Daquela época até hoje, qual é a roupa que eles usam? Uma bata, né? Uma bata. O pessoal daquela região ali, não é assim que eles se veste, com uma bata? Geralmente bata branca, né? Cinza, branca, sim. Está tendo uma tempestade, Jesus chega sobre o mar. Aí tem alguém que vai falar assim, não era mar, era rio. Você é de ser leso, doido. Naquela época, todo o buraco cheio de água se chamava de mar. Aí, vamos lá.
aparece Jesus lá de branco, andando sobre as águas. Meu irmão, os discípulos ficaram doidos. Ficaram doidos. Aí Jesus falou assim: sou eu. E conheceram a voz de Jesus. Aí é aquela cena que Pedro também anda um pouquinho, depois afunda. Mas uma curiosidade: o Evangelho de João não fala de Pedro afundando. Nem cita Pedro. Por que não cita? O foco quem é? Jesus. Jesus. Aí Jesus aparece lá e traz paz. Qual é a lição que a gente pode aprender? Na tua vida tu pode estar numa tempestade tremenda. E alguns estão numa tempestade tremenda em suas vidas hoje. Hoje. O mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade é o mesmo Jesus que acalma a tua vida, teu coração. A Bíblia fala que quando Jesus chegou lá, a paz reinou sobre eles. Jesus, no Evangelho de João, é esse Jesus que ele quer que você conheça. Aquele Jesus daqueles milagres e o Jesus dos milagres dos teus dias hoje. Todo milagre que é narrado no Evangelho de João, gente, você precisa entender que comunicava perfeitamente com aquele povo. Porque, lembra? Jesus, ele é Deus, e o foco de João é fazer com que eles entendam que Jesus é Deus. Então, por exemplo, no sexto milagre, que é a cura de um cego, tá? A referência é do capítulo 9, do verso 1 ao 12. Jesus, ele vai curar um cego de nascença. E no Antigo Testamento tem um milagre que mostra o quão Deus faz o impossível. Assim como Jesus fez o impossível com esse cego de nascença, Jesus ele fez também, Deus ele fez também, no livro de 2 Reis, um milagre. Ele pegou um exército inteiro e fez todo mundo daquele exército ficar cego. Ele ataca o exército da Síria e fere eles com cegueira. Mas não sei se você lembra desse milagre. Tinha um jovem lá, um homem, né? Que era cego desde nascença. E os discípulos estavam passando. Aí vem aquele homem lá e pergunta assim: Jesus, quem foi que errou? O pai, a mãe, para que ele nascesse assim? Aí Jesus é aquele milagre que ele fala que não. Nem o pai nem a mãe erraram. Foi para que a obra de Deus, a glória de Deus seja revelada. Aí o que Jesus faz? Pega lá, cospe no chão, faz aquela massinha de terra com baba, com catarro, né? Sabe o que ele está fazendo ali, gente? Ele está dando uma pitadinha para mostrar para mim e para você como foi que eu e você, ele mesmo, no livro de Gênesis, criou o ser humano. Lembra que eu e você, nós somos feitos do quê? Do pó da terra. Jesus, naquele momento, ele deixa eu mostrar para vocês como é que é. Na prática. Faz lá o bolinho, chega lá no cego. Agora vai se lavar lá no tanque de Siloé. O cego foi lá no tanque de Siloé. Uau! Tô vendo. Deus fez um olho, Jesus fez um olho para aquele homem. Gente, a obra de Deus é incrível. Até em momentos difíceis, complicados na vida, Deus ele consegue demonstrar a sua glória. Momentos ruins, desde criança, aquele cara não enxergava. Deus fez um olho para ele ali. Esse milagre ele é importante porque ele mostra que Deus ele quer nos curar
não somente da cegueira física nossa, mas da cegueira espiritual, que a gente se encaixa, que a gente está quando a gente vive em desobediência, quando a gente vive afastado dos princípios de Deus. Ele quer que você enxergue o caminho que você está seguindo está indo contra isso aqui, que você precisa obedecer. Esse milagre também é importante porque o cego, ele obedeceu aquilo que ele estava ouvindo, ele não estava enxergando ainda. Ele sentiu um negócio ali no olho e ouviu uma voz: vai te lavar. O cego foi lá e ele obedeceu aquela voz. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem obedecido a voz de Deus? Você tem obedecido quando Ele fala com você? Você tem obedecido quando você está meditando e Deus fala com você? Mude isso! Pare de fazer isso! Largue o eu! Largue a mágoa! Lembra de semana passada da meditação? As doenças do eu? Essa semana, você obedeceu? Deus falando? Porque se aquele cego não tivesse ido se lavar, ele ia ficar com o quê? Continuar cego ali, com a terra, com o olho bonzinho, olho novo. Ele só precisava ir lá se lavar. A pessoa disse: ele não vou nada. Estou aqui parado, o cara jogou um negócio no meu olho. Acabei de tomar banho, já é sexta. Só amanhã que é banho. Já pensou se ele tivesse falado isso? Ia ficar com o olho bonzinho e não ia usar. Ei, Deus tem uma bênção para você, incrível, que Ele já te deu, e você não está obedecendo, porque você não está fazendo o que Ele manda. E você está vivendo em pecado, em problema, porque você não está obedecendo ao que Ele está te falando. É importante que você obedeça a direção de Jesus na sua vida. Provérbios 3:5 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Busque obedecer isso aqui. Busque obedecer. Outro milagre, o 7º milagre que é narrado no livro de João, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele, amigo de Jesus, poxa, brother de Jesus ali. Está lá no capítulo 11 do livro de João, do verso 1 a 46. E esse milagre ele é importante porque ele mostra o poder que Deus tem, que Jesus tem sobre a vida e a morte. E lembra que comunica com aquele povo daquela época esses milagres? No Antigo Testamento também tem um milagre parecido. Quando Elias, ele ressuscita o filho da viúva, lá de Sarepta. Esse milagre, gente, você lembra aí dele? Lázaro. Cara, Lázaro, 4 dias morto, 4 dias morto. Jesus já sabia que ele estava doente antes de Lázaro morrer. Ei, Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Vamos lá. Não, eu tô indo. Aí no caminho ele para numa cidade, ele para numa festa. Espera que tem uma festa aqui. Jesus, Lázaro está doente ainda. Ele está para morrer. Não, eu vou lá, peraí, vou já lá. Já chego. Lázaro morreu. Calma. Estou chegando lá. Aí Lázaro está morto. 4 dias Lázaro morto. Todo mundo aqui sabe. Como é que Jesus chega lá no sepulcro de Lázaro e fala o quê? Sonho de Natal. Lázaro! Vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Lázaro sai lá. 4 dias de morto, gente. Que coisa incrível. Isso mostra que Jesus ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. E é através disso que ele estava demonstrando o que ele ia fazer daqui a pouco. O que ele mesmo iria fazer em morrer na cruz e se entregar. Ele ensina ali que eu e você a gente precisa confiar.
Confie no Senhor em momentos difíceis. No momento mais difícil, talvez, da sua vida, que é o momento de perda de alguém querido, você precisa confiar em Deus. É aqui que João ele deixa claro quem é Jesus. Quando Jesus fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi aqui, nesse milagre, que Jesus fala isso. Confie no poder de Deus. Confie que Ele pode fazer tudo. O oitavo milagre é a pesca maravilhosa. Esse milagre já é no finalzinho do livro. Lá no capítulo 21, do verso 1 ao 6. E demonstra a importância dele, que mostra o poder que Deus tem, que Jesus tem, sobre a natureza. E no Antigo Testamento também tem um milagre parecido, né? E esse o povo entendia muito bem, porque lá em Êxodo 16 fala como o povo queria carne, queria pão, quero pão, pão, pão. Aqui que Deus manda o maná e Deus manda o que? As cordonizes. Nesse milagre, os discípulos estavam lá, né? Pescando, passaram a noite tentando pegar peixe. Estavam lá no barco. Amanheceu o dia, não pegaram nada. Aí estavam voltando, aí viram lá na praia um homem. E aí, irmão? Tem peixe aí? Oxa, passamos a noite aqui, tem nada. Nada. Aqui que Jesus fala para ele, joga a rede do lado direito. Não. Joga a rede do lado direito. Aqui que os discípulos fizeram? Jogaram a rede. Qual foi o resultado? Puxaram uma rede cheia. 150 grandes peixes. 150 grandes peixes. Gente, esse milagre é importante porque sem a direção de Cristo na nossa vida, a gente não é nada. Esse milagre mostra que por mais que você seja um especialista no seu trabalho, você seja bom naquilo que você faz, nós precisamos ter sempre a direção de Jesus na nossa vida. Aqueles homens não eram qualquer um, eles eram pescadores profissionais. Os caras eram bons de pescar. Não era igual eu, que não sei nem entrar direito no barco. Eu piso no barco, parece que o bicho vai afundar. Diga, isso é um caiaque? Né? Não, os caras eram bons de pesca e não pescaram nada. Mas foi Jesus mostrar a direção que eles foram lá e pegaram os peixes. Gente, você pode ser bom no que você for. Você pode ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor arquiteto, o melhor corte de cabelo. Você pode ser o melhor no que você faz, mas sem a direção de Jesus, para Ele te mostrar, você não é nada. Procure sempre essa direção de Jesus. Busque sempre essa direção de Cristo na sua vida. Vamos ficar de pé um pouquinho? Dê seu material aí. Estica um pouco o corpo. Aproveita que esse frio que você sempre sonhou para a nossa cidade de Manaus. Dá uma esticada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai juntar aí com uma dupla, tá? Forme uma dupla aí, uma pessoa aí perto de você. Pode ser até um trio, se a pessoa estiver perdida e não conseguir formar dupla, pode fazer trio. Mas ou dupla ou trio, tá bom? Então já escolhe aí quem vai ser a pessoa número 1, a pessoa número 2. E se tiver um terceiro, a pessoa número 3. Tá? Já escolheram? Escolheu? Então tudo bem. Eu vou fazer umas perguntas agora e você vai responder para essa sua dupla ou para o seu trio aí, tá? Então eu vou começar com a pessoa número 1. Pessoa número 1. Lá no primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho, os serventes obedeceram a ordem de Jesus, mesmo sem entender completamente o que ele faria. Então, uma pergunta para você, pessoa número 1. Em sua vida, existe alguma área em que Deus está lhe chamando para obedecer e confiar mais nele
que talvez você até não entenda, pode responder aí para os seus amigos. Ok, ok. O que a gente precisa lembrar? Que mesmo que a gente não entenda o processo, Jesus pode transformar essa dificuldade em algo bom, de excelência. Basta confiar e obedecer, certo? Agora, para a pessoa número 2. Vamos lá. No milagre da multiplicação dos pães, Jesus usou os poucos pães e peixes que estavam disponíveis para alimentar a multidão. Então, pessoa número 2. Você tem colocado na mão de Deus aquilo que você ainda acha que é pouco, mas para o reino dele, mesmo que você gostaria que fosse mais, mas o que Deus tem te pedido, você tem colocado na mão dele? Diga aí para a sua equipe. Ok. Que bom que vocês têm muito a falar, né? Era o que era pouco, mas parece que transbordou. Mas, na verdade, a gente precisa lembrar que, mesmo que pareça pouco, os talentos ou os recursos que você confia em entregar na mão de Deus para ser usado no reino, Deus pode multiplicar isso para abençoar a vida de outras pessoas. E só continue fazendo. Essa é a nossa missão. Agora, volta para a pessoa número 1 ou a pessoa número 3, se tiver aí no seu grupo. Se não, volta para a pessoa número 1. No milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus mostrou que tem poder sobre a morte e sobre situações consideradas impossíveis. Existe alguma área da sua vida que parece morta e sem esperança, que talvez só Jesus pudesse resolver? Comente aí com a sua equipe. Ok. Que nós precisamos lembrar com esse milagre? Que mesmo que
a gente tenha dificuldade, Jesus pode trazer vida, restauração, esperança para qualquer que for os nossos problemas. Só precisamos crer nele, confiar e continuar crendo. Essa é a nossa missão. Ok? Podem sentar, obrigado. Agora, deixa eu falar para vocês como vai funcionar as nossas notas para essa matéria. Nós vamos ter algumas tarefas, entre elas meditação. Todo mundo recebeu meditação? Quem não recebeu, levanta a mão aí, fica de mão. Pessoal do secretariado, ajuda aí, ó, entrega aí. Quem não recebeu, fica com a mão levantada até entregar para você, tá? Não baixa enquanto não entregarem, ó. Ajuda aí, ajuda aí. Ali, ó, naquela ponta, ó. Aqui no meio. Aqui na frente, ó. Aqui na frente, aqui na frente. Continua com a mão levantada, ó. Voltou agora, gente nova apareceu lá atrás. Ah, ali também. Isso, ajuda aí, vai passando, isso. É importante você já ter sua meditação aí. Tá, deixa eu explicar para você. Aí no topo dessa folhinha que você recebeu, tem 4 capítulos aí do livro de João. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Nossa tarefa essa semana é ler esses 4 capítulos, tá? E quem veio do Palavra Festa, 4 capítulos é fichinha, né? Pra gente ler. Então, nós vamos ler esses 4 capítulos essa semana, tá? E abaixo desses capítulos, vai ter aí, ó, tem 5 pontos aí. Para cada dia da semana, você, ao ler um dos capítulos, você pega um desses pontos aí, tem 5 aí, um para cada dia da semana. Vai ser a sua meditação, que você vai focar a meditação do seu dia nesse assunto aí. Perfeito? Tá? Então, o primeiro na segunda, o 2 na terça e assim por diante. E aí, na semana que vem, você precisa então ter lido os 4 capítulos e ter feito sua meditação com base nessa folhinha. Ah, professor, mas eu tenho a folhinha que a gente pega também lá da igreja. Não tem problema, pode fazer junto. Por isso que essa daí é um pouco mais resumida, para não dificultar muito sua vida, tá bom? Mas vai contar para a sua nota de João. Perfeito? Então estamos combinados. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos lá, vamos lá. Os milagres são fantásticos. Milagre mexe com a gente quando a gente começa a estudar sobre milagre. Mas tem algo que é muito importante no Evangelho de João. Muito importante no Evangelho de João. As testemunhas. As testemunhas. Estamos falando sobre a divindade de Jesus. Então, os milagres mostram que Jesus era sobrenatural. Era surpreendente. E os milagres eram todos assim com muito destaque. Isso mostra que Jesus era Deus. Mas testemunhas também. Uma delas, e com destaque para essa, João Batista. Muita gente até confunde. Porque tem um monte de João na Bíblia, né? Então qual é o João? Então esse João aqui, é aquele do deserto, que comia mel silvestre, que se vestia com pele de animal, que pregava no deserto, pregava sobre arrependimento. Esse que é o João Batista, não é o que escreveu o Evangelho de João. Tá? Então isso é muito importante, você saber que são pessoas diferentes. João Batista, gente, João Batista é uma pessoa única. Ele é tão importante no Evangelho de João, que lá em Isaías 40, foi profetizado que lá no futuro ia aparecer alguém que vinha pregar antes de Jesus
E essa pessoa pregava no deserto. E essa pessoa quem era? João Batista. Então, na pessoa dele, se cumpriu profecias do Antigo Testamento. Na pessoa dele. Inclusive, foi revelado para ele que o dia que ele visse alguém, que ele fosse batizar alguém, que a pomba do céu descesse, esse aí seria o verdadeiro Jesus. João Batista, ele pregava arrependimento dos pecados. Era uma coisa bem rústica. Era como se fosse assim, tipo, o cara traiu a mulher, aí ele se arrepende. Se arrependa dos seus pecados. Isso aí não está certo não. Aí a pessoa se arrependia. Então, você crê que o reino do Senhor... Não falava de Jesus. Ele falava que o reino estava perto, você podia ir para o céu se você se arrependesse dos seus pecados. Era uma coisa bem rústica. Quando a pessoa falava assim, eu creio nisso, aí ele batizava a pessoa. Então você crê nisso? Então bora batizar aqui para comprovar que você realmente crê nisso. Era assim, uma coisa bem simples. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele preparava o caminho para Jesus. Certa vez, João Batista estava pregando arrependimento dos pecados das pessoas. Então, imagina que vocês todinhos se arrependeram dos seus pecados, vocês acreditam que o reino dos céus está perto, que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Era assim que ele pregava. Então, vocês faziam a fila e iam sendo batizados por João Batista. Era assim. Não era assim, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era assim. Era simples assim. Aí um dia, quem aparece lá, no meio do batismão? Quem aparece? O próprio Jesus. Aparece no meio do batismão. Aí ele chega com João Batista e fala assim, eu queria ser batizado, quero ser batizado por você. Aí ele, mas como assim? Peraí, não, eu que tenho que ser batizado por você. Tem coisa errada aí nesse teu cálculo aí. Aí ele, não, João, tem que ser do jeito que Deus mandou. Tem que ser eu tenho que fazer tudinho do jeito certo. Aí João, como era obediente, vem, entra aí na fila. Atenção, pessoal, aqui, eu vou batizar Jesus aqui, ó. Só um pouquinho, dá uma pausa aí. Aí Jesus vem, entra, e ele batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, aí... Quando Jesus sai das águas, aí é que acontece o milagre. Meu irmão, é como se fosse assim. É como se o céu se abrisse. Então, vem a pomba dos céus, desce sobre Jesus. João vê tudo isso. E ele lembra do que foi revelado para ele por Deus. É ele. Aí ele sai da água lá, todo molhado, aquela pomba do céu. E... para deixar o negócio mais, porque no Evangelho de João não é qualquer milagrinho, não. É um milagre. Então, ainda mais uma voz do céu. Esse é meu filho amado. Acho que Deus fala mais bonitinho, né? Esse é meu filho amado. Ouçam a sua voz. Voz. E ele vendo aquilo ali, e aquela multidão, tipo vocês, assim, tudo vendo aquilo lá. Extraordinário. Som de Natal. Som pirotécnico. Luzes. Som. Não tem palavras, gente. Não tem palavra. Eu queria ter palavras. Não tem palavras. Aí João fala aquelas palavras de teologia que nós passamos anos e anos para tentar entender, o judeu entendeu na hora. Ele fala assim:
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tan, tan, tan. Meu irmão, na cabeça do judeu, quando ele ouve aquelas palavras, dá um treco na cabeça do judeu. Sabe por quê? Na hora, o judeu está pensando assim, ele está pensando assim. Como é que é? Quer dizer que amanhã, quando eu for pedir perdão dos meus pecados lá no templo, eu não preciso mais levar o cordeirinho? Quer dizer que agora o cordeiro é esse cara aí? Esse cara, Jesus, ele que é meu salvador. Ele está pensando tudo isso. Ele está pensando em tudo isso. Então, essas poucas palavras, elas é como se abrisse o céu. Não tem quando a gente vai fazer casamento que a gente fala assim, e aqui está a Maria e o José, e eu apresento o novo casal de Manaus e do mundo, e o pessoal bate palmas. Não é assim? Quando João fala isso, depois do batismo, é como se ele estivesse dizendo assim, e eu apresento a vocês o verdadeiro e único Salvador do mundo! E todo mundo... Tu tá entendendo? Então ele faz uma coisa simples do dia a dia se tornar uma explosão. Jesus, é Jesus, é Jesus! Ressuscitou. No Natal? É uma apoteose Jesus no Evangelho de João sobre esse acontecimento. Por quê? A ênfase era na sua divindade. Esse João Batista, ele era humilde. Ele comia mel silvestre, vestia de roupa simples. Uma grande testemunha de Jesus. E ele não era orgulhoso. Ele está preparando o caminho. Quando Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus, que Jesus chega e fala assim, se você quiser ir para o céu, você tem que crer em mim. Eu sou o único caminho, mão única para o céu. Quando Jesus fala essas palavras, as pessoas, eu já ouvi isso através de João. Eu já ouvi isso, é verdade. Então, João preparou, foi revelado que viria alguém que pregava no deserto. Esse alguém surgiu, esse alguém era João Batista, esse alguém pregou, preparou o caminho para Jesus e finalmente Jesus chegou. João Batista entrega o bastão para ele. Todos os discípulos de João Batista se tornaram discípulos de quem? De Jesus. Tem mais testemunhas. Outra testemunha que vai afirmar, né, o fato que Jesus ele é o Messias é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tá? E ele vai desempenhar assim, é crucial para que as pessoas entendessem quem era Jesus, que ele era Deus, que ele é Deus. Então, vários trechos das Escrituras a gente vai perceber que ressaltam como o Espírito Santo confirmando a identidade de Jesus. Não somente confirmando, mas também o Espírito Santo ele vai se tornar um guia para aqueles, tá, que vão seguir a Cristo. Então, João, esse mesmo João que o Israel falou agora, João Batista, deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer sobre o céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, gente, o Espírito Santo ele vai deixar claro, a partir desse episódio que a gente viu, que Israel narrou aqui pra gente, fica claro quem Jesus era. E o Espírito Santo, ele vai ajudar todo mundo a entender isso. Ele vai ajudar a gente na nossa vida até os dias de hoje. A terceira pessoa da Trindade nos ajuda. Até o dia de hoje, para aquele que é filho de Deus, o Espírito Santo ele vai nos guiar.
ele vai atuar na minha, na sua vida. Tanto que Jesus fala assim, ó, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará a meu respeito. Gente, o Espírito Santo, gente, na nossa vida hoje, ele nos ajuda, é como se fosse um guia. Um guia para nos mostrar qual é o caminho que eu e vocês têm que seguir. Então, toda vez que a gente está guiando e seguindo, andando pelo caminho, o próprio Espírito Santo ele vai falar. A gente está andando. Opa, cuidado. Tem um buraco na frente. Se você der mais uma clicada, vai cair no buraco. Aí a gente faz o quê? Opa, sair de perto. Você continua andando. Opa, você está na beira do abismo. Cuidado, não dá essa carona não. Tu tá doido se tu der essa carona? Tu é casado. Aí você faz o quê? Opa, sai de perto desse abismo. Você vai andando na sua caminhada cristã. Você vai andando até que... Opa, cuidado! Tem um abismo aí na sua frente. Para de fazer isso, para de ser reclamão. Para de ser resmungão. Sorri. Vai cair. A gente, opa, deixa eu sair desse buraco. E a gente vai andando na nossa vida. O Espírito Santo, gente, ele vai nos ajudar a fazer isso. Ele vai nos ajudar guiando, alertando a nossa vida. Por isso que você precisa estar ouvindo sempre aqui, ó, o que Deus fala através da sua palavra, através da meditação. Outro testemunho, André. Você que está anotando. André que era irmão de Simão Pedro. Os dois ouviram João Batista falando. O André foi um dos primeiros a serem chamados para ser discípulo. E ele afirmou que Jesus ele é o Messias. Filipe, também é outra testemunha. Filipe, aqui a gente vendo agora. Filipe, que era amigo de Natanael. Natanael também. Natanael, você lembra? Acabei de falar a história aqui. Filipe e Natanael. Bora, Natanael, vem ver. Rapaz, nessa história, Filipe ele dá a melhor resposta para uma pessoa que é cética. Vem ver. Filipe ele podia ter tentado defender Nazaré, tentado defender Jesus, mas ele não fez nada disso. Ele fez apenas o quê? Vem ver. Vem ver, Natanael. Vem ver com seus próprios olhos. Isso é muito legal porque você deve ter um colega no seu trabalho, você deve ter alguém. Você vai falar de Jesus e ele começa a falar e a discutir, a querer brigar. Gente, a melhor resposta, vem ver. Vem ver com teus próprios olhos. Natanael é legal porque Natanael ele fala. Quando ele encontra Jesus, ele encontrou com Jesus. Quando Jesus vê ele vindo, o que Jesus fala para ele? Esse aí é israelita. Meu irmão, esse é da gema. Não está da gema na Bíblia, tá, gente? Mas esse é israelita que... Natanael já era pé atrás com ele. Vê Jesus falando isso. De onde tu me conhece? Pergunta para Jesus. De onde tu me conhece? O cara nem te vi antes, de onde tu me conhece? Rapaz, Jesus dá uma resposta incrível para Natanael. Eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Eu te vi quando você estava lá na ronda. Eu te vi quando você estava lá na escola. Eu te vi quando você estava lá na Unip. Quando você estava procurando alguém para casar. Eu te vi quando você estava lá dentro da fábrica. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ele nos conhece. Eu te vi. Você estava lá no seu escritório de advocacia sentado. Outra testemunha, Nicodemos. Nicodemos era incrível. Nicodemos para aquele povo lá não era qualquer um.
Nicodemos, ele era uma autoridade, fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei, profissional, doutor da lei, intérprete, ocupava um local, uma posição altíssima dentro do Sinédrio. O Sinédrio, para você que não entende, é meio que, se a gente comparar hoje, para você entender, fazendo uma analogia, era a Suprema Corte da lei judaica. Tanto que o título que davam para ele era como se fosse governador. Ele era um cara extremamente letrado. Esse título dele, que ele tinha, né, dentro do Sinédrio, e ele mesmo afirma, ele vai encontrar com Jesus, ele diz: mestre, sabemos que ensina na parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais que tu está fazendo se que Deus não estivesse com ele. Todas essas pessoas, gente, deixam claro que Jesus, ele é o Messias. Mas tem outras pessoas também. Vamos de testemunhas, tem mais testemunhas. Falar para você de uma testemunha que essa daí é interessante. A mulher samaritana. Quando a mulher samaritana, por ela ser samaritana, o samaritano não se dava bem com o judeu. É uma rixa lá da cultura aí, antiga. Então eles não se davam bem, não se davam bem. E além de não se dar bem, homem não fala com mulher. Isso aí é da cultura, né? Aí a mulher, ela foi tirar água no poço por volta de meio-dia, quando não tinha ninguém para ir lá. E o sol estava escaldante lá e tal. Então era uma boa hora para tirar e ninguém incomodar a mulher. Aí a mulher foi esse horário lá. Quem estava lá? Jesus. Meu irmão, Jesus sempre está nos lugares onde ele precisa estar, nos lugares onde ele vai ter um encontro com a gente. Você puxar na memória aí os lugares mais inusitados aí que Jesus te resgatou, né? Jesus estava no poço, aí a mulher chega lá, aí Jesus começa a puxar papo com a mulher. Me dá um pouco de água aí. A mulher, ixi, como assim? Ela já sabia que judeu não falava com o samaritano. Ela, ixi, que papo é esse? Peraí. Jesus falou, por vários motivos. Como é que o cara vai pro poço e não leva seu material para beber água? Seu cântaro, sua garrafinha, seu copo, seu jarro, qualquer coisa. Como é que... Então ela ficou lá... Pode ter folgado mesmo. Aí Jesus começa a puxar papo com ela. Aí ela começa no diálogo ali, começa a surgir um papo assim teológico. Ah, e aí como é que tá? E aí tá. Aí ela começa a conversar com Jesus e ela começa a perceber, mas tu é diferente. Tu é profeta, é? Aí Jesus, sabe como é que é, né? Aí Jesus começa a conversar com ela. Aí ela vem com um papo assim. Eita, peraí, já que tu é profeta, me diz aí, qual é o melhor lugar para adorar? É aqui ou naquele monte? Aí Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Aí ele veio com uma conversa assim e tal. Aí a mulher, nossa, tu manja das paradas, né? Lá pelas tantas, a mulher falou assim, ei, peraí, eu vejo que tu é profeta mesmo. Aí Jesus, olha, Jesus foi lá, botou o dedo na ferida, falou assim, eu sei que tu não vale nada. A mulher, o quê? Tu tem já teve um monte de marido, até o que tu tá agora não é teu. A mulher, meu Deus do céu, como é que o senhor sabe disso? Eu sou profeta, não tu acabou de falar aí. Aí esse papo começa a ficar assim, meio estranho, e a mulher, ai meu Deus do céu. Então. Aí, bora voltar a falar de água. Aí Jesus fala assim, mulher, a água que eu tenho para te dar, tu vai jorrar água para a vida eterna. A mulher, como é que é? Do teu interior fluirão rios de água viva, a água que eu tenho para te dar. Poxa, eu vim todo dia me ralar todo dia para beber água, tu fala que eu tenho uma fonte aqui dentro de mim, como é que é isso?
Aí ele se revela para ela como o Salvador. A mulher fica doida com aquela revelação de Jesus. Sabe o que a mulher faz? Ela faz o que muitos aqui fazem todo ano. Ela saiu correndo. Saiu correndo, foi lá na comunidade dela. Gente. É o seguinte. Peraí, deixa eu me acalmar, peraí. É o seguinte. Tem um cara lá na beira do poço que ele falou toda a minha vida. Ele conhece todos os meus podres. Sério. O cara falou, inclusive, que dos homens tudo que eu tive, cara. Sério. Gente, é o seguinte, eu não sei se ele é alemão, o que é que ele faz. Meu irmão, vai lá que vocês vão conhecer ele. Meu irmão, todo aquele pessoal saiu correndo, foi lá até Jesus. Então, quem foram essas testemunhas? Primeiro, a mulher samaritana. E depois, toda aquela comunidade ali, veio saber que história é essa de Jesus, quem é esse cara? Veio falar de Jesus. Então, olha só o que o texto de João 4,42 diz. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Não pelo que ela falava, mas agora pelo que eles estavam vendo. A mulher samaritana, depois a sua comunidade lá, uma multidão de pessoas. Uma outra testemunha, semelhante àquela que já foi falada aqui, do filho do oficial. O oficial chegou com Jesus. Jesus, meu filho está doente. Jesus, meu filho está doente. Meu filho está doente. Jesus falou a si mesmo, vai lá. Vai lá que ele está bonzinho. A obediência na vida de uma pessoa é tudo. O cara saiu, era um dia de viagem. Ele andou um dia. Quando ele estava voltando, os fofoqueiros vieram contar a notícia, né, do filho que estava vivo. Chegaram com ele. Chefe, deixa eu te falar. Teu filho está vivo. Qual foi a primeira pergunta do cara? Peraí, me diz só a hora, só quero saber. Ele não queria nem saber se o filho estava vivo. Me diz a hora. Ele falou assim, não, peraí, chefe, o teu filho está vivo. A hora, meu brother, me diz a hora. 1h. Que horas? 1h. O quê? 1h. 1h. Jesus. Foi Jesus. Chefe, o teu filho está vivo, chefe. Chefe, teu filho está... 1h, Jesus, cara. Foi Jesus. Chefe, o senhor está bem? Foi Jesus. Você entendeu o que João faz? Ele não coloca uma luzinha sobre Jesus. Ele coloca um holofote sobre Jesus. Pouco importa o filho dele. As palavras de Jesus têm poder. Outra testemunha de grande influência, já comentamos aqui. Pedro. Quando estavam perseguindo os cristãos, Jesus pergunta para Pedro, todo mundo deu no pé. Por que tu não vai também dar no pé? Jesus, para onde eu irei? Para onde eu irei? Vocês, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro. E todas essas, ainda temos outros nomes, como a mulher adúltera. Aquela que o pessoal diz, aonde está? Os teus acusadores foram embora. Vai, não peques mais, como Jesus falou para ela. O cego, que Jesus restaurou o seu olho com a sua saliva e um pouco de terra. Marta, que era irmã de Maria e de Lázaro. Eles eram bem próximos de Jesus, viram tudo isso. Outros judeus que viam
o que ele fez com Lázaro, o próprio profeta Isaías, que já tinha profetizado sobre Jesus, os discípulos, entre eles até mesmo Tomé, Maria Madalena, uma mulher que era famosa, talvez por sua riqueza, mas que vivia atormentada por demônios. Mas que por causa de Jesus, ela teve sua vida transformada e se tornou uma mulher livre. Resumindo, todas essas testemunhas foram importantes para marcar a autenticidade histórica daquilo que Jesus tinha feito. Mas principalmente para perpetuar a fé que aquele povo precisava, que era crer em Jesus. E assim como Jesus chamou cada um deles para ver, para ser testemunhas oculares, Jesus também chamou a mim, chamou a você, para participarmos da maior bênção que o povo judeu teve. Como Natanael, que Filipe disse, venha e veja. Hoje, esses milagres, essas testemunhas estão gravadas nesse livro de João, para que eu e você pudéssemos ver que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, é Ele que é o autor da salvação. E que você possa reconhecer isso. Então, o nosso desejo é que nessa semana, você, assim como essas testemunhas, você possa também ser uma testemunha ocular daquilo que Deus já fez e ainda pode fazer na nossa vida. Que Deus abençoe você. Amém.